Então, o assunto é muito complexo e desse assunto nós passamos para os projetos que são feitos pela cabeça de alguns políticos interessados na sua região e no seu provincianismo, sem nenhum estudo de previsão de impactos físicos, ecológicos e sociais, pretendendo que aqueles projetos sejam os do governo. E o governo aceita o projeto sem primeiro ter uma série de conselhos de previsão de impactos que digam se é possível ou não gastar dinheiro com aquele projeto e pensar na sua implantação, mesmo que o país esteja numa situação econômica bastante dramática para grandes projetos ditos faraônicos e megalomaníacos. Então, é uma situação que transpõe-se para outros projetos, que são o problema da transposição das águas do São Francisco, assim, tomados como uma coisa muito simples e fácil de ser feita, o problema da estrada do Acre para o Pacífico, passando pelo Peru, e às vezes se esquece de dizer que vai passar pelo Peru, então dizem a estrada Acre-Japão, e o Peru já reclamou, e nós que vamos ser transitados e ser os transportadores, onde ficamos? Professor, eu queria explorar um pouco essa questão, até para aproveitar e trazer à cena uma questão que eu sei que o senhor acompanha de perto, e mais uma vez eu vou estar, estou acompanhando muito de perto agora a região do Araguaia, né? Então eu queria sinalizar para o senhor que naquela região tem determinadas populações que talvez hoje com os jovens também se debruçando, né, mais na miúde no trabalho de campo, a gente está, e com essa perspectiva também social da ciência com a cidadania, né? Então a gente está identificando outros protagonistas, né? No caso dos seringueiros, por exemplo, que foi fruto de um trabalho de pesquisa longo e de trabalho que eu vim desenvolvendo, mas fui conhecer agora recentemente os retireiros do Araguaia, né? Os retireiros são populações que trabalham, que sabem jogar com essa dinâmica do rio, né? Fazendo pequena criação de gado, ora indo para a área seca, a terra firme, ora vindo para o lago. E essas regiões, elas são regiões extremamente interessantes porque elas, inclusive, elas têm um modo de se apropriar da terra completamente distinto do que nós conhecemos. Eles fazem um uso comum da terra, né? O que é fundamental porque eles jogam não só com a terra, mas com a terra e a água. Né? E agora está havendo, com essa pressão de soja, empresas entrando e proibindo os próprios retireiros. Né? É aquela coisa do espaço mercadoria, né? Ou uma ciência com cidadania. Né? E eu vejo que a gente está perdendo a oportunidade dos sinais que o mundo também nos dá. Quais que sinais são esses? Por exemplo, com relação à questão ambiental, é a questão da cultura. Essas populações detêm um conhecimento, me parece fantástico, sobre a dinâmica dos ecossistemas. Então elas ganham um papel extremamente relevante de serem protagonistas cidadãos, de fato. E a sua cultura é fundamental para o conhecimento da região. Então eu queria que o senhor aproveitasse não só essa questão específica do retiro que eu estou trazendo aqui como depoimento, que eu conheço de perto, mas que o senhor aproveitasse essa oportunidade para dizer essa relação entre a ciência e a cidadania, quando o professor Chave começou o bloco, né? E mais uma vez essa pressão, tentando fazer do espaço simplesmente mercadoria, e quando o interesse público, me parece, nesse caso, estaria do lado dos retireiros, não só para os retireiros, mas porque eles prestariam um serviço imenso para a enorme biodiversidade da região e que a cultura deles sabe trabalhar. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, que acaba caindo na questão da geopolítica também, na questão dos materiais genéticos. Bom, eu gostaria de dizer que eu sempre me preocupei muito com essa questão e no dia em que eu li um aconselhamento de Pierre Georges sobre o problema das atividades primárias sofridas que os geógrafos de uma certa época pensavam que não existisse mais, eu fiquei em estado de desespero, porque num país de escala continental e de história social e de ocupação de solos muito complexa como é o Brasil, existe realmente uma geografia humana sofrida, mas uma geografia humana sofrida em que os protagonistas do processo geográfico humano conseguiram recuperar conhecimentos que vêm de longe e, na medida em que situações novas aconteceram, eles se adaptaram às questões da dinâmica dos ecossistemas. Então, você tem toda a razão de propor o problema. Mas veja bem, como eu não penso a geografia humana apenas como parte de uma história que começou com a colonização e vem vindo até hoje, eu devo dizer que houve
um trabalho muito bem feito de um grande antropólogo e linguista chamado Darrell Posey, em que o Posey conseguiu descobrir o conhecimento do indígena sobre os diferentes níveis baixos de uma planície. E, de repente, com esta técnica de provocar o homem de cultura primária para que ele fale, que é a técnica dos ambientalistas que estudam etnociências, o Darrell Posey conseguiu que o índio dissesse para ele como é que é a beira do barranco, qual o nome, depois como é que é o dique marginal, depois o reverso do dique marginal, depois a várzea como área alagável principal, depois a várzea mais alta com outro tipo de vegetação. O índio sabia tudo, muito mais do que os cientistas e muito mais do que nós ensinamos nos cursos de geografia das universidades brasileiras. Nós, quando eu digo em geral, sem levar em conta as exceções. Pois bem, ao longo do tempo, os beiradeiros souberam ocupar esses espaços sem predá-los, nem a floresta beiradeira, nem totalmente, e nem as planícies, sem modificações maiores, utilizando-se de conhecimentos adaptados e que vêm desde os grupos, as culturas primárias dos indígenas. E agora, com esse apossamento fantástico, patrimonialista, tão grande que aconteceu na Amazônia, acontece no Brasil Central, acontece no Araguaia, em toda parte, existe uma tendência para eliminar esta geografia humana sofrida apenas pelo querer dos patrimonialistas, dos especuladores com a terra. Isto é um dos problemas mais dramáticos do Brasil. Na discussão sobre a transposição das águas do São Francisco, eu quis alertar para os problemas das culturas de vazante de rio, que são feitas no leito do rio. E quando as águas puderem chegar lá, e vai demorar muito, porque não há condições econômicas para rapidamente fazer uma obra faraônica como essa, quando ela chegar lá, os mais prejudicados serão aqueles que se dedicam a essa geografia humana sofrida, a que aludia o Pierre Jorge. E aí, então, os tecnocratas das grandes companhias, escolhidos a dedo entre pessoas que estão interessadas no próprio projeto, dizem isso, cultura de vazantes não existe mais. Existe, as pessoas estão sobrevivendo por causa delas e, portanto, a gente sempre diz: querem transpor as águas do São Francisco, façam primeiramente um projeto de reforma agrária para toda a região do Vale do Jaguaribe, do Vale do Apodi-Açu, Apodi, Piranhas, Apodi e Mossoró. Nós vamos interromper só um pouquinho esse passeio pelo Brasil, professor, que o senhor está nos proporcionando. É um passeio que é um depoimento de quem palmilhou o território brasileiro completo e convidamos a todos para daqui a pouco estarem de volta conosco na continuidade dessa entrevista.